Obrigado. Boa noite. Jan and I are delighted to be here in Brazil and particularly Mackenzie University this evening. Eu e a Jan, a minha esposa, estamos muito felizes de estarmos no Brasil e particularmente aqui na Universidade Mackenzie hoje. This is our first visit to Brazil and we have so enjoyed the warm welcome that you've given us. Essa é a nossa primeira visita ao Brasil e nós estamos curtindo muito a maneira calorosa como vocês nos recebem. Not to mention the fantastic food. Além da comida fantástica. And I'm especially thankful to Vida Nova for sponsoring this lecture tour. Eu também estou especificamente grato à Vida Nova, à editora Vida Nova, por patrocinar esse tour de palestras. It seems very appropriate that the tour should commence with an event at St. Benedict's College and then end here at Mackenzie University. Parece bastante apropriado que esse tour de palestras tenha começado no Mosteiro de São Benedito e terminado aqui na Universidade Mackenzie. Speaking at these two fine educational institutions serve as appropriate bookends, so to speak, to this trip. Falar nessas duas entidades respeitadas da educação funcionam quase que como capa desse evento todo, né? O princípio e o fim. At St. Benedict's, I talked about the renaissance in Christian philosophy that is currently going on in the Anglo-American world. Lá no Mosteiro de São Benedito eu falei sobre o renascimento da filosofia cristã que tem acontecido principalmente no mundo anglo-saxão. Tonight at Mackenzie, I want to actually do some philosophical work with you. Hoje no Mackenzie eu gostaria de realmente fazer um pouco de trabalho filosófico com vocês. By thinking about the question, are there objective truths about God? E gostaria de fazer isso ao pensar a pergunta: existem verdades objetivas sobre Deus? Pilate entered the praetorium again and called Jesus and said to him, "Are you the king of the Jews?" Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus answered, "Do you say this of your own accord, or did others say it to you about me?" Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Pilate answered, "Am I a Jew?" Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? Your own nation and the chief priests have handed you over to me. A tua própria gente, os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. What have you done? Que fizeste? Jesus answered, "My kingship is not of this world. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. If my kingship were of this world, my servants would fight that I might not be handed over to the Jews. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. But my kingship is not of the world." Mas agora o meu reino não é daqui. Pilate said to him, "So you are a king." Então lhe disse Pilato: Logo tu és rei. Jesus answered, "You say that I am a king. Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. For this I was born, and for this I came into the world, Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, to bear witness to the truth. a fim de dar testemunho da verdade. Everyone who is of the truth hears my voice." Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilate said to him, "What is truth?" Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? John 18, 33 to 38. João 18, de 33 a 38. Down through the ages, men have asked Pilate's question. Ao longo das eras, os homens têm repetido a pergunta a Pilatos: What is De the Pilatos. nature of truth? Qual é a natureza da verdade? How can I know truth? Como é que eu posso saber a verdade? Is there one truth? Será que existe uma verdade? As a Christian philosopher, these are some of the questions that I would like to explore with you this evening. Como um filósofo cristão, essas são algumas das perguntas que eu gostaria de explorar com vocês hoje. The biblical conception of truth is quite multifaceted. O conceito bíblico de verdade é bem multifacetado. The Bible typically uses the words like true or truth in non-philosophical senses. A Bíblia tipicamente usa palavras como verdade ou verdadeiro em termos não filosóficos, to indicate such qualities as fidelity, para indicar qualidades como fidelidade,
moral rectitude, ou retidão moral, reality, realidade, and so forth. e assim por diante. Occasionally, however, the scriptures do speak of truth in the more philosophical sense of veracity. Ocasionalmente, porém, as escrituras falam da verdade num sentido mais filosófico de veracidade. And of course, the biblical writers everywhere presuppose that what they are writing is true in that sense. E é claro que os escritores bíblicos em todos os lugares pressupõem que aquilo que eles estão escrevendo é, em algum sentido, no mesmo sentido, verdadeiro. That is to say, they assume that they are not writing falsehoods. Isto é, eles estão assumindo que eles não estão escrevendo nada que seja mentiroso. So Christian theology certainly has a stake in the philosophical conception of truth. Então, a teologia cristã tem muita preocupação com o conceito filosófico de verdade. That being so, however, there is no peculiarly Christian theory of truth. Tendo dito isso, porém, não existe nenhum tipo de teoria da verdade que seja peculiarmente cristã. This is just as it should be. E deveria ser assim mesmo. For if Christianity presented a distinctive definition and standards of truth, Pois se o cristianismo apresentasse uma definição e padrões de verdades que fossem distintos, then its claim to be true would be circular or system dependent and therefore trivial. então as suas asseverações de serem verdadeiras seriam circulares ou dependentes dos sistemas e assim seriam irrelevantes. But the Christian faith means to commend itself in the marketplace of ideas. Mas a fé cristã, ela quer se colocar no mercado de ideias. The Christian faith claims to be true in the common, ordinary sense of that term. A fé cristã, ela alega ser verdadeira nesse sentido comum, ordinário da palavra. And it leaves the enunciation of a more careful definition to the philosophers. E ela deixa um enunciado mais cuidadoso de definição para os filósofos. Thus, when philosophers formulate various theories of truth, Então, quando os filósofos formulam várias teorias de verdade, such as the correspondence theory of truth, como a teoria de correspondência da verdade, the coherence theory of truth, ou a teoria da coerência da verdade, or the existence theory of truth, ou a teoria da existência da verdade. none of these can be christened as the Christian theory of truth. Nenhuma dessas pode ser colocada ou cristalizada como a teoria cristã da verdade. And there have been Christian philosophers among the adherents of each one. E tem havido cristãos que defendem cada uma dessas posições. For my part, I find some version of the correspondence theory to be the most satisfactory. Da minha parte, eu julgo que uma versão da teoria da correspondência seja a mais satisfatória. This theory goes back to Aristotle and beyond. Essa teoria remonta a Aristóteles e até antes. According to Aristotle, to say of what is that it is not, De acordo com Aristóteles, dizer que alguma coisa que não é, or of what is not that it is ou de que alguma coisa que não é, você dizer que is false. isso é falso. While to say of what is that it is, Ou dizer, enquanto que dizer que algo que realmente é, or of what is not that it is not, ou que algo que não é realmente não é, is true. isso é verdadeiro. Aristotle is here providing the conditions under which something is truly asserted. O Aristóteles está aqui providenciando as condições sobre as quais alguma coisa é asseverada de forma verdadeira, Rather than giving a definition of truth itself. ao invés de dar uma própria definição de verdade. And it seems to me that his enormously influential characterization is quite correct. E me parece que a sua enorme caracterização influente é bem verdadeira e correta. During the Middle Ages, philosophers addressed the question of truth more directly. Durante a Idade Média, os filósofos se dirigiram a essa pergunta de forma mais direta, mais específica. Thomas Aquinas characterized truth as the correlation of intellect and reality. Tomás de Aquino caracterizou a verdade como a correlação de intelecto e realidade. In other words, if reality is as the intellect judges it to be, Em outras palavras, se a realidade é aquilo que o intelecto julga ser,
then truth is a quality inhering both in the judgment and in the intellect itself. Então a verdade é uma qualidade inerente tanto ao julgamento quanto ao próprio intelecto. Among contemporary correspondence theorists, truth is likewise conceived as a property of either sentences or propositions which correspond to the world as it actually is. Entre teóricos da correspondência contemporâneos, aquilo que verdade é também concebida como uma propriedade de sentenças ou proposições que correspondem ao mundo como ele realmente é. Thus, for example, the proposition snow is white is true if and only if snow is white. Então, a proposição, dando um exemplo aqui, que a neve é branca, só é verdadeira se e somente se a neve realmente é branca. Well, I would not pretend that the Bible teaches the correspondence theory of truth. Embora eu não pretenda dizer que a Bíblia ensine a teoria da correspondência da verdade, Such a theory seems to me wholly compatible with biblical ideas about truth and very plausible, if not obvious, in its own right. tal teoria me parece bastante compatível com as ideias bíblicas sobre verdade e muito plausível, se não óbvia, no seu próprio direito. But then what contribution does Christian theology have to make to a discussion about truth? Mas então, qual a contribuição que a teologia cristã tem a fazer para a discussão sobre verdade? Well, it tells us specifically that there are truths about God. Bem, ela diz especificamente que existem verdades sobre Deus. And this is not trivial. Isso aqui não é trivial. For certain schools of modern and postmodern thought deny that there are any objective theological truths. Pois algumas escolas contemporâneas, modernas e pós-modernas, negam que existam qualquer verdade teológica verdadeira, objetiva. Atheists and theists may disagree as to which propositions about God are true or false. Ateus e teístas podem discordar quanto a quais proposições sobre Deus são verdadeiras ou falsas. The theist holding that the proposition God exists has the value true, and the atheist holding that that proposition has the value false. O teísta sustenta que a proposição Deus existe tem como valor o fato de ser verdadeira, e o ateu sustentando que essa proposição tem o valor de ser falsa. But at least both agree that there are propositions about God. Mas pelo menos ambos concordam que existem proposições sobre Deus. And that these are not truth valueless. E que essas não são despojadas de qualquer valor de verdade. Some schools of modern and postmodern thought, however, do not concur. Porém, algumas escolas modernas e pós-modernas não concordam com essa avaliação. Consider, for example, the challenge of verificationism. Considerem agora como exemplo o desafio do verificacionismo. In order to understand verificationism, I need to explain the difference between a sentence and a proposition. Para entender o significado dessa posição, eu tenho que explicar a diferença entre uma sentença e uma proposição, uma frase e uma proposição. A sentence is a linguistic entity composed of words. Uma sentença, uma frase, é uma entidade linguística composta de palavras. A proposition is the information content of a sentence. A proposição é o conteúdo de informação presente na frase. So to illustrate, the sentence, snow is white, Então, para ilustrar, a frase snow is white is a different sentence from a neve é branca. é uma diferente frase da a neve é branca. These two sentences have no words in common. Essas duas frases não têm palavras em comum. They are clearly different sentences. Elas são frases diferentes. Nevertheless, they both have the same information content. Porém, elas têm o mesmo conteúdo de informação. Namely, they both express the proposition that snow is white. A saber, ambas expressam a proposição de que a neve é branca. Now, during the heyday of logical positivism back in the 1930s and 40s,
Durante o ápice do positivismo lógico, nas décadas de 1930 e 40, it was widely thought among philosophers that there literally are no propositions about God. era comum entre filósofos crer que não havia, literalmente, que não haviam proposições sobre Deus. That is to say, that sentences including the word God are in fact meaningless. Eles queriam dizer que proposições que tivessem a palavra, ou frases que tivessem a palavra Deus, não tinham qualquer sentido. So, for example, to say, God created the world is as nonsensical as saying, 'twas brillig, and the slithy toes did gyre and gimble in the wave. Então, dizer que Deus criou o mundo era tão sem sentido como era briluz, as lesmolisas touvas rodavam e reouviam nos gramilvos. That's the actual translation of that sentence. Essa é, de fato, a tradução da frase que ele acabou de citar. This display of philosophical arrogance toward religious and ordinary language Essa demonstração de arrogância filosófica em relação à linguagem religiosa e comum was the result of the positivists' vaunted verification principle of meaning. foi resultado do vaidoso princípio de verificação de sentido desses positivistas. According to that principle, which went through a number of revisions, De acordo com esse princípio, que passou por muitas revisões, a sentence, in order to be meaningful, must be capable, in principle, of being empirically verified. para eles, uma sentença, uma frase, para que ela seja significativa, que tenha significado, ela tem que ser capaz de, a princípio, ser verificada empiricamente. Since theological statements could not be empirically verified, they were regarded as meaningless. Então, sendo que frases ou afirmações teológicas não podem ser verificadas empiricamente, então elas eram consideradas sem sentido. Under the pressure of verificationism, some theologians began to advocate emotivist theories of theological language. Debaixo da pressão do verificacionismo, alguns teólogos começaram a defender teorias emotivas da linguagem teológica. On their view, theological statements are not statements of fact at all. Na visão desses teólogos, as afirmações teológicas não são afirmações de fatos quaisquer, But they merely express the user's emotions and attitudes. mas simplesmente expressam as emoções e as atitudes de quem está usando e falando essa frase. For example, the sentence, God created the world, does not purport to make any factual statement at all. Por exemplo, a frase Deus criou o mundo não tem como intenção fazer qualquer afirmação de fato, sobre um fato. But is merely a way of expressing, say, one's awe and wonder at the grandeur of the universe. Mas seria uma forma de expressar o espanto, a maravilha de alguém quando olha para o universo. Now, it hardly needs to be said that such an interpretation of theological discourse represents neither the viewpoint of the biblical writers nor that of the common religious believer. Não precisa ir muito longe para vocês saberem que tal interpretação do discurso teológico não representa nem a perspectiva dos escritores da Bíblia, nem daquele típico cristão. They typically mean by their religious statements precisely what those statements appear to assert. Querem dizer que essas frases religiosas significam exatamente o que elas querem dizer. For example, that God created the world. Como, por exemplo, de que Deus criou o mundo. Fortunately, it was soon discovered that the verification principle would not only force us to dismiss as meaningless theological statements, Ainda bem que logo descobriu-se que o princípio de verificação não simplesmente forçaria-nos a descartar qualquer sentido teológico, but also a great many scientific statements, mas também traria problemas para uma série de asseverações científicas. along with ethical, aesthetic, and metaphysical statements as well. Também teria que descartar frases éticas, ou da estética, ou até afirmações metafísicas. So that the principle was wholly unreasonable. Então o princípio é de todo não é razoável.
But even more fundamentally, it was realized that the principle was self-refuting. Mas de forma mais fundamental, percebeu-se que o princípio era autorrefutável. Simply ask yourself, is the following sentence a meaningful sentence must be capable, in principle, of being empirically verified, itself capable of being empirically verified? Pergunte a você isso aqui: será que a frase, uma sentença com sentido, só pode ser capaz, em princípio, ou só pode ter sentido se ela for verificada empiricamente? Será que essa frase pode ser verificada empiricamente? Obviously not. É claro que não. No amount of empirical evidence would serve to verify its truth. Nenhuma observação empírica poderia verificar a veracidade dessa afirmação. The verification principle is therefore, according to its own criterion, a meaningless combination of words. Então, o princípio de verificação é, de acordo com o seu próprio critério, uma combinação de palavras sem muito sentido, Which need hardly detain the theist. que não precisa então que o teísta seja barrado de fazer as suas afirmações. Or at best, it's an arbitrary definition which the theist is at liberty to reject. Ou uma definição arbitrária que o teísta tem liberdade de rejeitar. Therefore, logical positivism and its verification principle of meaning have been almost totally abandoned by contemporary philosophers. Então, o positivismo lógico e o princípio de verificação praticamente foram totalmente abandonados pelos filósofos contemporâneos. But it is sad how this positivistic attitude still persists in some non-philosophical fields. Mas é triste como essa atitude positivista ainda persiste em alguns campos não filosóficos. Particularly, I find, among scientists who were educated during the positivist era. Especialmente entre os cientistas que foram educados na época ou na era do positivismo. A second denial of theological truth comes from the quarter of Eastern mysticism and its peculiarly Western stepchild, the New Age movement. Uma segunda negação da verdade teológica vem do canto do misticismo oriental e peculiarmente no seu afilhado ocidental, que é a nova era. According to this perspective, which I shall call mystical anti-realism, there are propositions about God, all right. De acordo com essa perspectiva, que eu vou chamar de antirrealismo místico, existem proposições sobre Deus, claro que sim. But they are neither true nor false. Mas elas não são nem verdadeiras, nem falsas. They are all of them truth valueless. Elas todas são sem qualquer valor de verdade. Thus, propositions expressed by sentences like, God exists, God is good, or the world was created by God, are neither true nor false. Então, proposições expressas por frases como Deus existe, ou Deus é bom, ou o mundo foi criado por Deus, não são nem verdadeiras nem falsas. They just have no truth value. Elas simplesmente não podem ser avaliadas de acordo com esse valor de verdade. God is said to transcend all of the categories of human thought and language. É dito que Deus transcende qualquer categoria de pensamento humano e linguagem humana, So that it is quite impossible to assert any truths about God, de forma que é quase impossível fazer qualquer afirmação sobre Deus, as Christian theology pretends to do. como a teologia cristã pretende fazer. Unfortunately, it's not even clear what is meant by the mystical anti-realist claim that God is above human thought and language. Infelizmente não está muito claro o que o antirrealismo místico quer dizer quando diz que Deus está acima de qualquer pensamento humano, linguagem humana. The best sense that I can make of this claim is that what logicians call the principle of bivalence fails to be valid for propositions about God. O que eu consigo entender dessa proposta é que essa alegação é o que os
que estudam lógica chamam de princípio de bivalência, falha em ser válido para proposições sobre Deus. The principle of bivalence states that for any proposition P is either true or false. O princípio de bivalência afirma que para qualquer proposição P é ou verdadeiro ou falso. The principle is very closely related to the law of excluded middle, O princípio é muito próximo, one of the famous 3 laws of thought, uma das famosas 3 leis do pensamento, which states that for any proposition P and its negation not P, either P is true or not P is true. que afirma que para qualquer proposição P e a sua negação não P, ou P é verdadeira ou não P é verdadeiro. And the claim under consideration is that propositions referring to God are neither true nor false. E a alegação em consideração é que a proposição que diz respeito a Deus não é nem verdadeira nem falsa. Now, on the face of it, such a position seems incomprehensible, Olhando assim, tal posição parece incompreensível, for it seems absurd to say that a logical contradiction is not false. porque parece absurdo dizer que uma contradição lógica não é falsa. But on this view, a proposition like God both exists and does not exist is not false. Mas nessa visão, a proposição de Deus tanto existe quando não existe, essa proposição não é falsa. Nor is it true that God either exists or does not exist. Mas também não é verdade que Deus ou existe ou não existe. But that seems to be necessarily true. Mas isto parece ser necessariamente verdadeiro. But the position involves an even deeper incoherence. Mas essa posição tem uma incoerência ainda mais profunda. It is self-refuting. Ela também é autorrefutável. For consider the proposition expressed by the following sentence. Porque considere a proposição expressa pela seguinte frase: God cannot be described by bivalent propositions. Deus não pode ser descrito por proposições bivalentes. Since that proposition is itself a proposition about God, the principle of bivalence should not be valid for it. Sendo que essa proposição é ela mesma uma proposição sobre Deus, o princípio de bivalência não deve ser válido para ela. Therefore, it cannot be true. Então ela não pode ser verdadeira. But if it is not true that God cannot be described by bivalent propositions, Mas se não é verdadeiro que Deus não pode ser descrito por proposições bivalentes, then it is not the case, as the anti-realist claims, that the principle of bivalence fails for propositions about God. então não é o caso, como alegam os antirrealistas, que o princípio de bivalência falha em fazer proposições sobre Deus. The claim thus refutes itself. Então a alegação se refuta. One cannot coherently claim, or rather one cannot coherently affirm, that propositions about God are neither true nor false. Alguém não pode coerentemente afirmar que as proposições sobre Deus são nem verdadeiras nem falsas. Now notice that our argument is not circular, appealing to logic to prove logic. Observe que o nosso argumento não é circular, apelando para a lógica para provar lógica. Rather, assuming the objector's own position, we show that if the objector's position is true, then it is not true. O que na verdade nós estamos fazendo é assumindo a própria posição de quem está fazendo objeção à nossa proposta. A gente mostra que a posição dele é ou verdadeira, então, se ela é verdadeira, então ela não pode ser verdadeira. The objector makes a straightforward claim that the principle of bivalence fails for propositions about God. Quem está fazendo objeção faz a afirmação bem clara de que o princípio de bivalência falha nas proposições sobre Deus. But if it does, then it is not true that the principle of bivalence fails for propositions about God. Mas se falha, então não é verdade que o princípio de bivalência falha nas proposições sobre Deus. The position thus refutes itself. A posição, então, ela mesmo se refuta. Now, the mystical anti-realist might retort
that the above only shows that rational paradox is inevitable when we try to talk about God. O antirrealista místico pode responder dizendo que o que foi dito acima simplesmente mostra que o paradoxo racional é inevitável quando a gente tenta falar sobre Deus. But that is not the case. Mas não é o caso. So long as we respect the principle of bivalence, we can discourse perfectly rationally and coherently about God. Assim que, quando a gente respeita o princípio de bivalência, nós podemos discursar perfeitamente e de forma racional e coerente sobre Deus. What is incoherent is the anti-realist's denial of the validity of the principle for propositions about God. O que é incoerente é a negação dos antirrealistas quanto à validade do princípio de proposições sobre Deus. His position is analogous to other self-refuting affirmations. A sua posição também é análoga a outras afirmações autorrefutáveis. Like only verifiable propositions are meaningful, itself an unverifiable proposition. Como, por exemplo, somente as proposições verificáveis têm algum sentido. Essa proposição em si mesma não é verificável. The one who denies that the principle of bivalence is valid for propositions about God Aquele que nega que o princípio de bivalência é válido para proposições sobre Deus is in that very denial affirming a bivalent proposition about God. está na própria negação afirmando uma proposição bivalente sobre Deus. So it is not God who is the source of the incoherence, but merely the anti-realist's view itself. Então não é Deus que é a fonte da incoerência, mas a própria visão do antirrealista. In any case, it is clear that no reasons can be offered for adopting the view that the principle of bivalence is not valid for propositions about God. De qualquer forma, não está claro que não há razões que possam ser oferecidas para adotar a visão de que o princípio de bivalência não é válido para proposições sobre Deus. For any purported reason for adopting this view would involve affirming certain truths about God. Porque qualquer razão por adotar esta visão envolveria certas afirmações de verdade sobre Deus, which the position prohibits. que a posição proíbe. For example, if it is said that the principle fails because God is too great to be grasped by human categories of thought, Por exemplo, se é dito que o princípio falha porque Deus é grande demais para ser concebido por categorias humanas de pensamento, or God is wholly other, ou Deus é totalmente outro, or God is ineffable, ou Deus é inefável, then all of these are bivalent propositions about God. todas essas são proposições bivalentes sobre Deus. But the position holds that there are no bivalent propositions about God. Mas a posição sustenta que não existem proposições bivalentes sobre Deus. Thus, none of these statements can be true, Então, nenhuma dessas afirmações podem ser verdadeiras. and so can furnish no grounds for adopting the position in question. Então, providenciam nenhuma sustentação para adotar a posição em questão. The position can only be embraced by an irrational leap of faith. A posição pode simplesmente ser adotada por um salto de fé irracional. But surely, as rational men and women, we ought to be extremely reluctant to commit intellectual suicide for no good reason whatsoever when it comes to theology. Mas é claro que, como homens e mulheres racionais, a gente deve estar extremamente relutante em cometer suicídio intelectual sem razão qualquer quando nós estamos falando de teologia. In the absence of any reason to abandon rational thought in this field, Pois na ausência de qualquer razão para abandonar o pensamento racional nesse campo, we ought to continue to employ the same canons of rational thought which have proved so fruitful in other disciplines. nós devemos continuar a empregar os mesmos cânones de pensamento racional que provaram tão frutíferos em outras disciplinas. A third and final contemporary attack on theological truth, as the Christian understands it, is the most wild of all. Um terceiro e último ataque contemporâneo na verdade teológica, como o cristão a entende, é o mais louco ou selvagem deles. What I shall call radical pluralism. É o que eu vou chamar de pluralismo radical.
With roots in Eastern mysticism and radically individualized through Kant's critical philosophy, com as raízes lá no misticismo oriental e individualizado de forma radical através da influência da filosofia crítica de Kant, this view holds that each individual constitutes reality for himself. essa visão sustenta que cada indivíduo constitui a realidade para si. So that there is no trans-subjective truth about the way the world is. De tal forma que não existe verdade transsubjetiva sobre como o mundo de fato é. On this view, the popular expression that may be true for you, but it's not true for me, is literally correct. Nessa visão, aquela frase popular que você ouve pode ser verdadeiro para você, mas não é verdade para mim. É literalmente correta. Now, at face value, such an attitude may seem patently absurd. Olhando numa primeira olhada rápida, essa atitude pode ser absurda. Whether we believe that the stove burner is on or not, if we put our hand on it and it is on, then we shall be burned. Se o fogão está aceso ou não, se nós cremos que o fogão está aceso ou não, se de fato nós colocamos nossa mão lá e ele está aceso, nós vamos nos queimar. It's objectively true that the burner is hot. É objetivamente verdadeiro que o fogão é quente, regardless of our subjective attitude toward it. independente da nossa atitude subjetiva em relação a ele. Similarly, there were surely events going on before I was born which were entirely independent of me. De forma semelhante, existiram eventos que certamente aconteceram antes de eu nascer, que eram totalmente independentes de mim. The Big Bang, O Big Bang, the era of galaxy formation, a era de formação de galáxias, the age of the dinosaurs, a era dos and dinossauros so forth. e assim por diante. But these absurdities result because we're still thinking of an objective reality and trying to marry subjectivism to it. Mas esses absurdos resultam porque nós estamos tentando ainda pensar em realidade objetiva e trazer isso ao subjetivismo deles. According to radical pluralism, there is no objective reality. De acordo com o pluralismo radical, não há realidade objetiva. There is no overarching way the world is. Não existe uma forma que abarque tudo, que explique como o mundo é. The world has fallen apart and has been replaced by the world for me. O mundo simplesmente ruiu e foi substituído pelo mundo para mim. Now, this radical pluralism is antithetical to the Christian worldview. Agora, esse pluralismo radical, ele é antitético à perspectiva ou à cosmovisão cristã. Because Christianity ascribes to God a privileged position as the knower of all truth. Porque o cristianismo concede a Deus, ou reconhece em Deus, uma posição privilegiada de conhecedor de toda a verdade. He stands, as it were, at the pinnacle of the pyramid of diverse perspectives on the world, and in the unity of his intellect, grasps the world as it is. Ele permanece, ele está, vamos dizer assim, no pináculo, ou lá no topo da pirâmide das diversas perspectivas sobre o mundo, e na unidade do seu intelecto, ele conhece o mundo como de fato ele é. There is thus, on the Christian perspective, a unity to truth and reality which is known by God. Então, existe na perspectiva cristã uma unidade à verdade e realidade que é conhecida por Deus. Radical pluralists thus often see their task as overtly anti-theological in character. Pluralistas radicais, então, frequentemente veem a sua tarefa como abertamente antiteológicas em caráter. For example, the literary critic Roland Barthes writes, and I quote, por exemplo, o crítico literário Roland Barthes escreve o seguinte, e eu agora vou citar: to give a text an author is to impose a limit on that text. Dar um texto a um autor é impor um limite ao texto. To furnish it with a final significance. Colocar um último significado, um significado final.
to close the writing. para fechar a escrita. In precisely this way, literature, by refusing to assign an ultimate meaning to the text and to the world as text, E precisamente nesta forma, a literatura, ao refutar, dar um significado último ao texto e ao mundo como texto, liberates what may be called an anti-theological activity. libera o que pode ser chamado de uma atividade antiteológica. An activity that is truly revolutionary, Uma atividade que é verdadeiramente revolucionária, since to refuse to fix meaning is in the end to refuse God. já que refutar, colocar significado é, em última análise, refutar Deus And his hypostases, reason, science, and law. e suas hipóstases, razão, ciência e lei. I find it especially intriguing that reason, science, and law are regarded by radical pluralists as to be rejected along with God. Eu acho especialmente intrigante que a razão, a ciência e a lei são consideradas pelos pluralistas radicais como sendo a mesma coisa que rejeitar Deus. Radical pluralism threatens the entire university. O pluralismo radical, ele ameaça a totalidade da universidade. Radical pluralism is attended by relativism. Pluralismo radical, ele é sustentado pelo relativismo. For example, the American philosopher Richard Rorty says, the truth is whatever my colleagues will let me get away with. Por exemplo, o filósofo americano Richard Rorty, ele diz que a verdade é qualquer coisa que os meus colegas me deixam fazer. Since you and I have different colleagues, truth is pluralistic. Já que eu e você temos colegas diferentes, então a verdade é pluralista. Because your colleagues may not let you get away with the same things that my colleagues let me get away with. Porque os seus colegas podem não deixar você fazer as mesmas coisas que os meus colegas vão deixar eu fazer. Reacting to Rorty's view, the philosopher Alvin Plantinga writes, and I quote, Reagindo a essa perspectiva do Rorty, o filósofo Alvin Plantinga escreve o seguinte, agora eu cito Alvin Plantinga. although this view is very much au courant and with it in the contemporary intellectual world, Embora essa visão está muito na moda e com ela o mundo intelectual contemporâneo, it has consequences that are peculiar, not to say preposterous. ela tem consequências que são peculiares, para não dizer terríveis. For example, most of us think that the Chinese authorities did something monstrous in murdering those hundreds of young people in Tiananmen Square. Por exemplo, a maioria de nós pensa que as autoridades chinesas fizeram algo monstruoso ao matarem aquelas centenas de jovens lá na Praça Tiananmen. And then they compounded their wickedness by denying that they had done it. E aí eles aumentaram a sua maldade ao negarem que tinham feito isso. On Rorty's view, however, this is an uncharitable misunderstanding. Mas na perspectiva do Rorty, essa é uma leitura muito anticaridosa. What the authorities were really doing in denying that they had murdered those students was something wholly praiseworthy. O que na verdade as autoridades estavam fazendo ao negar que tinham matado aquelas centenas de estudantes era na verdade alguma coisa para ser louvada. They were trying to bring it about that the alleged massacre never happened. Eles estavam tentando explicar que o alegado massacre nunca tinha acontecido. For they were trying to see to it that their colleagues would let them get away with saying that the massacre never happened. Porque eles estavam tentando ver que os seus colegas deixassem eles fazer. That is to say, they were trying to make it true that it never happened. Em outras palavras, eles estavam tentando tornar verdadeiro o fato de que nunca aconteceu. And who can fault them for that? E quem é que pode colocar culpa neles quanto a isso? The same goes for those contemporary neo-Nazis who claim that there was no Holocaust. O mesmo pode ser dito daqueles neonazistas contemporâneos que dizem que nunca houve holocausto. From a Rortyian view, they are only trying to see to it that such a terrible thing never happened. De uma perspectiva do Rorty, eles estão simplesmente tentando mostrar que tal coisa terrível nunca aconteceu. And what could be more commendable than that? E o que podia ser mais louvável do que isso?
This way of thinking, says Plantinga, has real possibilities for dealing with poverty and disease. O Plantinga fala que essa forma de pensar tem possibilidades reais quanto a lidar com pobreza e doença. If only we let each other get away with saying that there isn't any poverty and disease. Se a gente deixar as pessoas falarem que simplesmente não há pobreza e não há doença, No cancer and no AIDS, say, então não há câncer, não há AIDS, por exemplo, then it would be true that there isn't any. então seria verdadeiro que não há nada disso. And if it were true that there isn't any, E se for verdadeiro que não há nada disso, then of course there wouldn't be any. e aí, claro, não haveria qualquer coisa como essa. Now, the serious point of Plantinga's satirical critique is the truly sinister nature of radical pluralism. O ponto muito sério da crítica do Plantinga, que é uma sátira, é na verdade a natureza sinistra do pluralismo radical. Since there is no objective truth, reality is whatever those in power make it. Já que não existe verdade objetiva, realidade é aquilo que os que estão no poder fazem. In the absence of truth, there is nothing to check the unbridled will to power. Na ausência da verdade, não há nada para checar o desejo sem freio do poder. If this weren't bad enough, it seems to me that radical pluralism is also self-refuting. Se isso já não bastasse, me parece que o pluralismo radical também é autorrefutável. We need only ask ourselves, is radical pluralism objectively true? Basta perguntar, será que o pluralismo radical é objetivamente verdadeiro? It claims that there is no objective truth about the world. Ele alega que não existe verdade objetiva sobre o mundo. But that statement purports to be an objective truth about the world. Mas essa frase, ela tenta transmitir a ideia de que existe uma verdade objetiva sobre o mundo. It says that each individual constitutes reality, Ela quer dizer que cada indivíduo constitui a realidade, so that there is no objective de reality. tal forma que não existe realidade objetiva. But that is itself a statement about objective reality. Mas essa é uma frase sobre realidade objetiva. It states that the proposition, truth is pluralistic, is objectively true. Ela afirma que a proposição, a verdade é pluralista, ela afirma que essa proposição é verdadeira, objetivamente verdadeira. Radical pluralism is thus self-defeating. Então o pluralismo radical é autorrefutável. Now, the radical pluralist cannot escape this incoherence by saying that it's only from his perspective that there is no objective truth about the world. O pluralista radical não pode escapar dessa incoerência dizendo que é simplesmente da sua perspectiva que não existe verdade objetiva sobre o mundo. For if that is true only from his perspective, Pois se isso é verdadeiro somente da perspectiva dele, then that fact does not preclude that there is objective truth about the world. então esse fato não nega de que existe verdade objetiva sobre o mundo. In which case, his perspective is objectively false. E nesse caso, a sua perspectiva é objetivamente falsa. If he replies that it's only from someone else's perspective that there is objective truth about the world, Se ele diz ou responde que é só da perspectiva de outra pessoa que existe verdade objetiva sobre o mundo, then it follows that all truth is perspectival. então segue isso que toda verdade é de perspectiva. Or that radical pluralism is objectively true, Ou de que o pluralismo radical é objetivamente verdadeiro, which is incoherent. que é incoerente. Why is it then that in our day and age so many people seem to be attracted to pluralistic and relativistic views of truth? Mas por que será que nos nossos dias as pessoas parecem ser atraídas pelas visões pluralistas e relativistas da verdade? Despite the fact that they are both preposterous and self-refuting. A despeito do fato de elas serem absurdas e autorrefutáveis. I believe that the attraction is due to a misunderstanding of the concept of tolerance. Eu acho que a atração se deve a um entendimento errôneo do conceito de tolerância. In our democratic society, we have a deep commitment
to the value of tolerance of different views. Na nossa sociedade democrática, a gente tem um comprometimento profundo ao valor de tolerância, de tolerar outras perspectivas. And many people have the impression that tolerance requires radical pluralism with regard to truth. E muitas pessoas têm a impressão de que a tolerância exige que o pluralismo radical seja asseverado em relação à verdade. They seem to think that the claim that objective truth exists is incompatible with tolerance of other views. Eles parecem pensar que a alegação de que verdade objetiva existe é incompatível com a tolerância de outras perspectivas. Because those other views must then be regarded as false. Porque nesse caso as outras perspectivas têm que ser consideradas falsas. So, in order to maintain tolerance of all views, one must not regard any of them as false. Então, a fim de manter a tolerância de todas as perspectivas, a pessoa não pode considerar qualquer uma delas falsa. They must all be true. Elas todas têm que ser verdadeiras. But since they are mutually contradictory, they cannot be all objectively true. Mas já que elas são objetivamente verdadeiras. Hence, truth must be relativistic and pluralistic. Portanto, a verdade deve ser relativa e pluralista. But it seems to me pretty obvious that such a view is based on an incorrect understanding of tolerance. Mas me parece muito óbvio que essa perspectiva é baseada num entendimento incorreto de tolerância. For the very concept of tolerance entails that you disagree with that which you tolerate. Pois o próprio conceito de tolerância pressupõe que você discorda daquele que você tolera. Otherwise you wouldn't tolerate it. Porque do contrário você não iria tolerar uma pessoa que You would pensa agree diferente. with it. Você iria concordar com essa pessoa. Thus one can only tolerate a view if one regards that view as false. Então alguém só pode tolerar uma perspectiva se ele considerar essa perspectiva falsa. You can't tolerate a view which you believe to be true. Não dá para tolerar uma perspectiva que você crê ser verdadeira. Thus the very concept of toleration presupposes that one believes the tolerated view to be false. Então o próprio conceito de tolerância pressupõe que alguém crê que a visão tolerada seja falsa. So objective truth is not incompatible with tolerance. Então a verdade objetiva não é incompatível com tolerância. On the contrary, objective truth is actually presupposed by tolerance. Pelo contrário, verdade absoluta é pressuposta por tolerância. The correct basis of tolerance is not pluralism, Então a base correta da tolerância não é pluralismo, but rather the inherent worth of every human being created in the image of God, mas o valor inerente de todo ser humano criado à imagem de Deus and therefore endowed with certain God-given rights, e, portanto, dotado com certos direitos dados por Deus, including freedom of thought and expression. incluindo liberdade de expressão e de pensamento. That's why Jesus said, "You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy, but I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you." É por isso que Jesus disse: vocês ouviram dizer que vocês devem amar o seu próximo e odiar o seu inimigo, mas eu vos digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. The basis of tolerance is not relativism, but love. A base da tolerância não é relativismo, é amor. In summary, then, it seems to me that while Christian theology does not propound a particular theory of truth, Em resumo, então, o que me parece é que, embora a teologia cristã não propõe uma teoria particular de verdade, it is wholly compatible with the traditional correspondence theory of truth. ela está totalmente compatível com a teoria da correspondência da verdade, que é tradicional. The Christian worldview purports to describe the world as it is, and therefore to be true. A perspectiva ou a cosmovisão cristã pretende descrever o mundo como de fato é e, portanto, como verdadeiro. The challenges posed to theological truth by verificationism,
Os desafios colocados contra a verdade teológica, colocados pelo verificacionismo, mystical anti-realism, o antirrealismo místico and radical pluralism e o pluralismo radical, are all ultimately self-defeating and incoherent. são, em última análise, autodestrutivos e incoerentes. Now, of course, I have not tried to show that the propositions constituting the Christian worldview are in fact true. É claro, eu não tentei mostrar que as proposições relacionadas à perspectiva cristã são de fato verdadeiras. That is a talk for another day. Essa é uma palestra para um outro dia. Não poderia objetar dizendo que é restrito à esfera moral e espiritual, que o relativismo é restrito à esfera moral e espiritual. Oh no, not at all. Não, não pode, de forma nenhuma. Radical pluralism is a metaphysical worldview. O pluralismo radical é uma cosmovisão metafísica. And as Barth indicated, it rejects science and law and any sort of objective description of the world. E como Barthes falou, ela rejeita ciência, lei, qualquer descrição objetiva do mundo. So this sort of pluralism isn't just restricted to religious or ethical thought. Então, esse pluralismo não pode ser restrito apenas ao pensamento ético ou religioso. That kind of restriction would be more characteristic of verificationism, Esse tipo de restrição seria mais próprio do verificacionismo, which you'll recall championed science, technology, and medicine as objectively true. que, vocês se lembram, foram os proponentes de que ciência, tecnologia, essas coisas eram verdadeiramente, objetivamente verdadeiras. But thought about sentences that are religious or ethical as merely expressions of personal taste and emotions. Mas sentenças ou frases sobre questões éticas, religiosas, seriam apenas expressão de sentimentos, coisas subjetivas. So that the view the questioner describes is not a postmodern view. Então, a pergunta feita, na verdade, não descreve uma perspectiva pós-moderna. That is the old modernism. Na verdade, esse é o modernismo antigo. That's just logical positivism and verificationism. Esse é simplesmente o positivismo lógico e o verificacionismo. And as I said, this is universally rejected by philosophers today. E como eu disse, isso já foi rejeitado de forma universal pelos filósofos hoje. But I am amazed at how I encounter it over and over and over again among students and people in general. Mas eu fico surpreso de como eu encontro isso repetidas vezes entre estudantes e o povo em geral. I think the long shadow of verificationism still hangs over Western culture. Eu acho que a sombra longa do verificacionismo ainda está em cima do mundo ocidental. Dr. Craig, é possível crer em verdades absolutas sem cair em um radicalismo religioso? É possível crer em realidades absolutas sem cair em um radicalismo religioso? Radicalismo religioso. Tem uma segunda parte. Como conviver no meio do pluralismo sem se tornar um relativista liberal? Well, certainly one can believe in objective truths without becoming a religious radical. É claro que alguém pode crer em verdades absolutas sem se tornar um religioso radical. For example, you could be an atheist, Você pode ser, por exemplo, um ateu. right? The atheist believes there are objective truths, O ateu crê que existem verdades objetivas, namely there is no God, a saber de que não existe Deus, there are no miracles. que não existem milagres. So commitment to the objectivity of truth isn't a religious commitment. Então, o compromisso com a verdade objetiva não é um compromisso religioso. That's why when I closed the talk, I said I haven't done anything to try to show that the theistic view is true. Por isso que eu terminei a minha palestra dizendo que eu não fiz nada para mostrar que a perspectiva teísta é verdadeira.
but simply to say that there are objective answers to this question. mas simplesmente quis mostrar que existem respostas objetivas a essa Now, pergunta. I think that there are good reasons to believe that God exists, Eu, por exemplo, creio que existem ótimas razões para crer que Deus existe, and I've defended these arguments both in print as well as in public debates with e atheists. eu já defendi esses argumentos tanto em livros quanto em debates públicos com ateus. And I would simply offer them to you for your consideration. E eu sugeriria estes apenas para você considerar e conhecer melhor esses argumentos. Now, with respect to the second part of the question, Mas com respeito à segunda parte da pergunta, I attempted to address that briefly in my comments on tolerance. eu tentei tratar disso nos meus comentários breves sobre tolerância. Those who are followers of Jesus are champions of religious tolerance. Aqueles que são seguidores de Jesus devem ser campeões ou são campeões com respeito à tolerância religiosa. Because, as Jesus said, we are to love our enemies and pray for those who persecute us. Porque Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Those who use the power of the state or violence to coerce religious beliefs are acting inconsistently with the teachings of Jesus. Aqueles que usam o poder do Estado ou a força para tentar colocar suas ideias estão indo contra as propostas de Jesus. And sadly, the Christian church historically has sometimes been on the wrong side. E infelizmente, no decorrer da história, a igreja cristã, em alguns momentos, andou do lado errado. But once I think we understand the ethics of Jesus, we can see that this provides an objective basis for tolerance. Mas uma vez que a gente entende as palavras de Jesus, eu creio que isso providencia uma base objetiva para a tolerância. We can disagree with a person's views, Nós podemos discordar das perspectivas de uma pessoa, but respect that person as having God-given inherent human rights and human worth. mas nós podemos respeitar essa pessoa como tendo valor e a imagem de Deus inerente nelas. Including freedom of thought and freedom of expression. E inclusive valores como liberdade de pensamento e liberdade de expressão. So it seems to me that Christianity provides the moral foundations for a pluralistic society. Então me parece que o cristianismo providencia a base moral e filosófica para uma sociedade pluralista. Lest I be misunderstood here, let me add one thing. Para que eu não seja mal entendido, deixa eu acrescentar uma coisa aqui. We need to differentiate between political pluralism and philosophical pluralism. A gente tem que diferenciar pluralismo político e pluralismo filosófico. I'm defending political pluralism. Eu estou defendendo o pluralismo político. That is to say, a pluralistic society in which people have freedom of thought and freedom of expression. Eu quero dizer, uma sociedade pluralista em que as pessoas têm liberdade de expressão, liberdade de pensamento. But what I'm saying is that political pluralism does not imply or require pluralism about truth. Mas o que eu estou dizendo é que o pluralismo político não exige que você creia no pluralismo em relação à verdade. Indeed, quite the contrary. Na verdade, é o contrário. The very concept of tolerance, as I said, actually presupposes the objectivity of truth. Na verdade, o próprio conceito de tolerância, como eu disse, pressupõe a ideia de verdade absoluta, verdade objetiva. Dr. Craig, qual a participação da ciência em determinar objetivamente a verdade? The goal of natural science is to give us the truth about the natural world in which we live. O objetivo das ciências naturais é nos dar a verdade sobre o mundo natural no qual nós vivemos. Science is thus inherently limited to the natural world. A ciência, então, ela está limitada ao mundo natural. Science does not provide us with knowledge of ethical truths. A ciência não nos providencia conhecimento de verdades éticas, por exemplo. Or
aesthetic truths, ou verdades estéticas, or mathematical or logical truths, ou verdades matemáticas ou lógicas, or metaphysical truths. ou verdades metafísicas. So the project of natural science is one of determining what the natural world is like. Então, o projeto da ciência natural é dizer como realmente funciona o mundo natural. And its success in that project should not blind us to the fact that there are other kinds of truth as well. E o sucesso nesse projeto não deve cegar-nos para o fato de que existem verdades em outras áreas também, ou fora disso. And there are other means of finding truth than simply natural science. E existem outros meios de encontrar a verdade diferentes da ciência natural. Como o cristianismo explica as descobertas no campo da mecânica quântica, onde as verdades e constatações são impossíveis e indemonstráveis? Como o cristianismo explica as descobertas no campo da mecânica quântica, onde as verdades e constatações são impossíveis e indemonstráveis? Yeah. Now, if we take the question literally, Se nós pegarmos a pergunta de forma literal, what he said is that there are certain sorts of truths which are impossible to demonstrate scientifically. o que ele disse é que existem certas verdades que são impossíveis de serem mostradas cientificamente. Well, that doesn't contradict anything I've said. Isso não contradiz nada do que eu disse. On the contrary, I think that there are sentences that are scientific which cannot be scientifically proven. O que eu disse foi... Yes, there are scientific sentences which cannot be scientifically proven. O que eu disse foi que existem frases científicas que não podem ser provadas cientificamente. That was one of the problems with the verification principle. Foi um dos problemas com o princípio de verificação. It wouldn't throw out just theology and ethics, it would actually undermine science. Ela não estava simplesmente descartando teologia, a filosofia, a ética, mas estava, na verdade, atrapalhando o próprio desenvolvimento científico. For example, in the special theory of relativity, it is simply presupposed that light travels with a constant velocity in a round-trip journey. Okay. In the special theory of relativity, it is Na teoria da relatividade, está pressuposto o seguinte: that when light travels from point A to point B, quando a luz viaja do ponto A para o ponto B, and from point B back to point e A, do ponto B de volta para o ponto A, that it travels with the same constant velocity. de que viaja com a mesma velocidade constante. This is impossible to prove. Isso é impossível de provar. It's simply an assumption of the theory. É simplesmente uma premissa da teoria. And science is filled with these kinds of assumptions. E a ciência está repleta de premissas como essas. Now, with respect to quantum mechanics, Mas com respeito à mecânica quântica, I think what's important to understand eu creio que o que é importante compreender is that a scientific theory is composed of two parts. é que uma teoria científica é composta de duas partes. There is the mathematical core of the theory, Existe aquele cerne matemático da teoria, the equations which constitute the theory. as equações que constituem a teoria. And then there is the physical interpretation of those equations. Aí tem a interpretação física daquelas equações. Now, in the case of quantum mechanics, there are at least 10 different physical interpretations of the same equations. No caso da mecânica quântica, existem 10 diferentes interpretações físicas com respeito a essas equações da mecânica quântica. And nobody knows which, if any of them, is correct. E ninguém sabe qual delas, se qualquer uma delas é verdadeira. So while the equations of the theory are enormously successful in predicting outcomes, Então, embora as equações sejam muito bem sucedidas ao preverem certos resultados,
we have no real understanding of what's happening on the quantum level. A gente não tem, de fato, um entendimento real do que está acontecendo no nível quântico. And in that sense, the questioner would be right to say that these different interpretations are unverifiable. E, no certo sentido, quem fez a pergunta está correto em dizer que essas asseverações são inverificáveis. And so in a case like this, one would adopt what's called an instrumentalist view of the theory. Então, alguém, nesse caso, adotaria uma perspectiva instrumentalista da teoria. The theory is just a useful instrument for predicting outcomes and results. A teoria é simplesmente um instrumento útil para prever resultados. But one doesn't pretend that the physical interpretation is a literal description of what's going on. Mas essa pessoa não acha que essa descrição é uma descrição literal do que realmente está acontecendo. And that's in no way inconsistent with anything I've said. E isso não é inconsistente com nada do que eu disse. Indeed, I think God knows what the correct physical interpretation of quantum mechanics is. Eu acho que Deus sabe qual é a interpretação correta da mecânica quântica. And we've yet to discover what it is. Mas a gente ainda vai descobrir qual é que é. Dr. Craig, pelo que entendi, há então uma relação do pluralismo radical com regimes totalitários? Yes. Sim. Sim, porque If there is no truth, se não há verdade, then truth is whatever those in power say it is. verdade é aquilo que os que estão no poder dizem ser. As George Orwell said in his novel 1984, whatever the party says is the truth, is the truth. É que nem o George Orwell disse no seu livro, o partido que disser qual é a verdade vai ser a verdade. And I suppose this is somewhat ironic, E eu acho que isso é meio irônico, because radical pluralism is typically associated with leftist ideology. porque o pluralismo radical, ele normalmente é associado com aqueles que têm uma posição mais de esquerda. But as the questioner, I think, correctly saw, it really is associated with this sort of fascist might makes right kind of mentality. Mas eu acho que quem fez a pergunta fez a associação correta, de que isso está mais associado com uma perspectiva mais fascista, de que a força faz o certo, faz algo ser certo. Às vezes, a busca da verdade objetiva parece tarefa extremamente técnica, distante do homem comum. Quando sabemos que alcançamos a verdade? I don't think that the search for truth is inherently technical. Eu não acho que a busca pela verdade é inerentemente técnica. For example, I know, as sure as I know almost anything, that it's objectively true that the United States did not win the last World Cup. Por exemplo, eu sei objetivamente que os Estados Unidos não ganharam a última Copa do Mundo. Now, you don't need to be a genius to realize that. Você não precisa ser gênio para saber disso. I know that it's objectively true that I'm in São Paulo right now. Eu sei que é objetivamente verdadeiro que eu estou em São Paulo agora. I know that I was recently in Rio de Janeiro. Eu sei que, objetivamente, que recentemente eu estava no Rio de Janeiro. And you similarly know just multitudes and multitudes and multitudes of objective truths. Semelhantemente, você sabe, simplesmente sabe, muitas e muitas verdades objetivas. So, of course, there will be some difficult questions. É claro que haverá algumas perguntas difíceis, The correct interpretation of quantum mechanics, for example. como, por exemplo, a interpretação correta de mecânica quântica. But in every case, what we will do is weigh the evidence. Mas em todos os casos, o que a gente tem que fazer é pesar as evidências. And then we will believe what is true based upon what the evidence indicates. E a gente vai julgar ser verdadeiro baseado no que a evidência aponta. Many times this can be done through what's called inference to the best explanation. Muitas vezes isso pode ser feito com aquilo que a gente chama de inferência à melhor explicação.
you will infer that that is true, that the view is true, which has the greatest explanatory power, explanatory scope, Você vai probability, and so forth. inferir que uma explicação é verdadeira se ela tem mais poder de explicação, mais clareza, que ela parece ser mais evidente. So I don't think that the search for truth it has to be necessarily technical. Então eu não acho que a busca pela verdade tem que ser necessariamente técnica. Última pergunta. O que o senhor tem a dizer a quem defende que apenas a tolerância deve ser absolutizada? O que o senhor tem a dizer àqueles que defendem que apenas a tolerância deve ser absolutizada? Ou seja, não devemos convencer ninguém, apenas respeitar. Yeah, I guess I would say that's an extremely unloving attitude. Eu diria que essa é uma atitude muito sem amor, sem qualquer amor. If you love someone, you will try to convince that person of the truth. Se você ama alguém, você vai tentar convencer essa pessoa da verdade. For example, you would try to convince that person, say, that smoking is bad for his health. Por exemplo, você tentaria convencer essa pessoa de que fumar faz mal para a sua saúde. And you would give him evidence for this to E try você to help him. daria evidência disso para tentar ajudá-lo. Or if someone were doing something else that would damage his chances for success on the job, you would try to help that person. Ou se aquela pessoa estivesse fazendo algumas coisas que prejudicariam sua chance de sucesso no trabalho, você tentaria ajudar essa pessoa. So the kind of isolationism implied by that question is extremely uncompassionate. Então, esse tipo de isolacionismo expresso na pergunta, ele não é nada compassivo. The great poet John Donne said, "No man is an island." O grande poeta Joe Donne diz que nenhum homem é uma ilha. Every man is a piece of the continent, a part of the mainland. Todo homem é um pedaço do continente, uma parte da terra maior. And certainly from a Christian point of view, that's true. E isso, de uma perspectiva cristã, realmente é verdadeiro. We are to love our fellow man and to seek to do good to them. Nós devemos amar o próximo e buscar fazer o bem em relação ao próximo. And that would include attempting to convince them when they are in error. E isso inclui tentar convencê-los quando eles estão no erro. Now, if this is true in matters of physical or financial health, Se isso é verdadeiro no que diz respeito a questões físicas e também questões financeiras, how much more would that be true in matters of spiritual health, muito mais isso é verdadeiro em questões de saúde espiritual, where their very souls may be at stake? quando as suas almas estão em jogo. If Christianity is true, then there is a loving Heavenly Father who longs to have a personal relationship with each one of us. Se o cristianismo é verdadeiro, existe um Pai amoroso no céu que deseja ter relacionamento conosco. And to refuse to tell someone the truth about knowing God and finding forgiveness, Então, não falar sobre Deus e sobre como encontrar perdão would be a terrible manifestation of selfishness and lack of compassion. essa seria uma terrível manifestação de egoísmo, falta de compaixão. And so for those of us, at least who are Christians, I think we have every reason to share the good news of the gospel of Jesus Christ with others. Então, nós que somos cristãos, eu acho que a gente tem todas as razões para nos apoiar com a ideia de que nós temos que divulgar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. For in doing so, we may bring to them eternal and infinite benefit. Porque ao fazer isso, nós podemos trazer a eles benefício eterno e infinito. Dizendo que é restrito à esfera moral e espiritual, que o relativismo é restrito à esfera moral e espiritual.
Oh, no, not at all. Não, não pode, de forma nenhuma. Radical pluralism is a metaphysical worldview. O pluralismo radical é uma cosmovisão metafísica. And as Barth indicated, it rejects science and law and any sort of objective description of the world. E como Barthes falou, ela rejeita ciência, lei, qualquer descrição objetiva do mundo. So this sort of pluralism isn't just restricted to religious or ethical thought. Então, esse pluralismo não pode ser restrito apenas ao pensamento ético ou religioso. That kind of restriction would be more characteristic of verificationism. Esse tipo de restrição seria mais próprio do verificacionismo, which you'll recall championed science, technology, and medicine as objectively true. que vocês se lembram, foram os proponentes de que ciência, tecnologia, essas coisas eram verdadeiramente objetivamente verdadeiras. But thought about sentences that are religious or ethical as merely expressions of personal taste and emotions. Mas sentenças ou frases sobre questões éticas, religiosas seriam apenas expressão de sentimentos, coisas subjetivas. So that the view the questioner describes is not a postmodern view. Então, a pergunta feita, na verdade, não descreve uma perspectiva pós-moderna. That is the old modernism. Na verdade, esse é o modernismo antigo. That's just logical positivism and verificationism. Esse é simplesmente o positivismo lógico e o verificacionismo. And as I said, this is universally rejected by philosophers today. E como eu disse, isso já foi rejeitado de forma universal pelos filósofos hoje. But I am amazed at how I encounter it over and over and over again among students and people in general. Mas eu fico surpreso de como eu encontro isso repetidas vezes entre estudantes e o povo em geral. I think the long shadow of verificationism still hangs over Western culture. Eu acho que a sombra longa do verificacionismo ainda está em cima do mundo ocidental. Dr. Craig, é possível crer em verdades absolutas sem cair em um radicalismo religioso? É possível crer em realidades absolutas sem cair em um radicalismo religioso? Sem cair? Radicalismo religioso. Tem uma segunda parte. Como conviver no meio do pluralismo sem se tornar um relativista liberal? All right. Well, certainly one can believe in objective truths without becoming a religious radical. É claro que alguém pode crer em verdades absolutas sem se tornar um religioso radical. For example, you could be an atheist, Você pode ser, por exemplo, um ateu. right? The atheist believes there are objective truths, O ateu crê que existem verdades objetivas, namely there is no God, a saber de que não existe Deus, there are no miracles. que não existem milagres. So commitment to the objectivity of truth isn't a religious commitment. Então, o compromisso com a verdade objetiva não é um compromisso religioso. That's why when I closed the talk, I said I haven't done anything to try to show that the theistic view is true. Por isso que eu terminei a minha palestra dizendo que eu não fiz nada para mostrar que a perspectiva teísta é verdadeira, But simply to say that there are objective answers to this question. mas simplesmente quis mostrar que existem respostas objetivas a essa pergunta. Now, I think that there are good reasons to believe that God exists, Eu, por exemplo, creio que existem ótimas razões para crer que Deus existe, and I've defended these arguments both in print as well as in public debates with atheists. e eu já defendi esses argumentos tanto em livros quanto em debates públicos com ateus. And I would simply offer them to you for your consideration. E eu sugeriria estes apenas para você considerar e conhecer melhor esses argumentos. Now, with respect to the second part of the question, Mas com respeito à segunda parte da pergunta, I attempted to address that briefly in my comments on tolerance. eu tentei tratar disso nos meus comentários breves sobre tolerância.
Those who are followers of Jesus are champions of religious tolerance. Aqueles que são seguidores de Jesus devem ser campeões ou são campeões com respeito à tolerância religiosa. Because, as Jesus said, we are to love our enemies and pray for those who persecute us. Porque Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Those who use the power of the state or violence to coerce religious beliefs are acting inconsistently with the teachings of Jesus. Aqueles que usam o poder do Estado ou a força para tentar colocar suas ideias estão indo contra as propostas de Jesus. And sadly, the Christian church historically has sometimes been on the wrong side. E infelizmente, no decorrer da história, a igreja cristã, em alguns momentos, andou do lado errado. But once I think we understand the ethics of Jesus, we can see that this provides an objective basis for tolerance. Mas uma vez que a gente entende as palavras de Jesus, eu creio que isso providencia uma base objetiva para a tolerância. We can disagree with a person's views, Nós podemos discordar das perspectivas de uma pessoa, but respect that person as having God-given, inherent human rights and human worth. mas nós podemos respeitar essa pessoa como tendo valor e a imagem de Deus inerente nelas. Including freedom of thought and freedom of expression. E inclusive valores como liberdade de pensamento e liberdade de expressão. So it seems to me that Christianity provides the moral foundations for a pluralistic society. Então me parece que o cristianismo providencia a base moral e filosófica para uma sociedade pluralista. Lest I be misunderstood here, let me add one thing. Para que eu não seja mal entendido, deixa eu acrescentar uma coisa aqui. We need to differentiate between political pluralism and philosophical pluralism. A gente tem que diferenciar pluralismo político e pluralismo filosófico. I'm defending political pluralism. Eu estou defendendo o pluralismo político. That is to say, a pluralistic society in which people have freedom of thought and freedom of expression. Eu quero dizer, uma sociedade pluralista em que as pessoas têm liberdade de expressão, liberdade de pensamento. But what I'm saying is that political pluralism does not imply or require pluralism about truth. Mas o que eu estou dizendo é que o pluralismo político não exige que você creia no pluralismo em relação à verdade. Indeed, quite the contrary. Na verdade, é o contrário. The very concept of tolerance, as I said, actually presupposes the objectivity of truth. Na verdade, o próprio conceito de tolerância, como eu disse, pressupõe a ideia de verdade absoluta, verdade objetiva. Dr. Craig, qual a participação da ciência em determinar objetivamente a verdade? The goal of natural science is to give us the truth about the natural world in which we live. O objetivo das ciências naturais é nos dar a verdade sobre o mundo natural no qual nós vivemos. Science is thus inherently limited to the natural world. A ciência, então, ela está limitada ao mundo natural. Science does not provide us with knowledge of ethical truths. A ciência não nos providencia conhecimento de verdades éticas, por exemplo. Or aesthetic truths. Ou verdades estéticas. Or mathematical or logical truths. Ou verdades matemáticas ou lógicas. Or metaphysical truths. Ou verdades metafísicas. So the project of natural science is one of determining what the natural world is like. Então o projeto da ciência natural é dizer como realmente funciona o mundo natural. And its success in that project should not blind us to the fact that there are other kinds of truth as well. E o sucesso nesse projeto não deve cegar-nos para o fato de que existem verdades em outras áreas também, ou fora disso. And there are other means of finding truth than simply natural science. E existem outros meios de encontrar a verdade diferentes da ciência natural. Como o cristianismo explica as descobertas no campo da mecânica quântica, onde as verdades e constatações são impossíveis e indemonstráveis?
como o cristianismo explica as descobertas no campo da mecânica quântica, onde as verdades e constatações são impossíveis e indemonstráveis. Now, if we take the question literally, Se nós pegarmos a pergunta de forma literal, what he said is that there are certain sorts of truths which are impossible to demonstrate scientifically. o que ele disse é que existem certas verdades que são impossíveis de serem mostradas cientificamente. Well, that doesn't contradict anything I've said. Isso não contradiz nada do que eu disse. On the contrary, I think that there are sentences that are scientific which cannot be scientifically proven. O que eu disse foi... Yes, there are scientific sentences which cannot be scientifically proven. O que eu disse foi que existem frases científicas que não podem ser provadas cientificamente. That was one of the problems with the verification principle. Foi um dos problemas com o princípio de verificação. It wouldn't throw out just theology and ethics, it would actually undermine science. Ela não estava simplesmente descartando teologia, a filosofia, a ética, mas estava, na verdade, atrapalhando o próprio desenvolvimento científico. For example, in the special theory of relativity, it is simply presupposed that light travels with a constant velocity in a round-trip journey. Okay. In the special theory of relativity, it is Na presupposed teoria da relatividade, está pressuposto o seguinte: that when light travels from point A to point B, quando a luz viaja do ponto A para o ponto B, and from point B back to point e A, do ponto B de volta para o ponto A, that it travels with the same constant velocity. de que viaja com a mesma velocidade constante. This is impossible to prove. Isso é impossível de provar. It's simply an assumption of the theory. É simplesmente uma premissa da teoria. And science is filled with these kinds of assumptions. E a ciência está repleta de premissas como essas. Now, with respect to quantum mechanics, Mas com respeito à mecânica quântica, I think what's important to understand eu creio que o que é importante compreender is that a scientific theory is composed of two parts. é que uma teoria científica é composta de duas partes. There is the mathematical core of the theory, Existe aquele cerne matemático da teoria, the equations which constitute the theory. as equações que constituem a teoria. And then there is the physical interpretation of those equations. Aí tem a interpretação física daquelas equações. Now, in the case of quantum mechanics, there are at least 10 different physical interpretations of the same equations. No caso da mecânica quântica, existem 10 diferentes interpretações físicas com respeito a essas equações da mecânica quântica. And nobody knows which, if any of them, is correct. E ninguém sabe qual delas, se qualquer uma delas é verdadeira. So, while the equations of the theory are enormously successful in predicting outcomes, Então, embora as equações sejam muito bem sucedidas ao preverem certos resultados, we have no real understanding of what's happening on the quantum level. a gente não tem, de fato, um entendimento real do que está acontecendo no nível quântico. And in that sense, the questioner would be right to say that these different interpretations are unverifiable. E, no certo sentido, quem fez a pergunta está correto em dizer que essas asseverações são inverificáveis. And so, in a case like this, one would adopt what's called an instrumentalist view of the theory. Então, alguém, nesse caso, adotaria uma perspectiva instrumentalista da teoria. The theory is just a useful instrument for predicting outcomes and results. A teoria é simplesmente um instrumento útil para prever resultados. But one doesn't pretend that the physical interpretation is a literal description of what's going Mas on. essa pessoa não acha que essa descrição é uma descrição literal do que realmente está acontecendo. And that's in no way inconsistent with anything I've said. E isso não é inconsistente com nada do que eu disse Indeed, aqui. I think God knows what the correct physical interpretation of quantum mechanics is. Eu acho que Deus sabe qual é a interpretação correta da mecânica quântica, And we've yet to discover what it is. mas a gente ainda vai descobrir qual é que é. Dr. Craig, pelo que entendi,
há então uma relação do pluralismo radical com regimes totalitários? Yes. Sim. Because Sim, porque if there is no truth, se não há verdade, then truth is whatever those in power say it is. verdade é aquilo que os que estão no poder dizem ser. As George Orwell said in his novel 1984, whatever the party says is the truth, is the truth. É que nem o George Orwell disse no seu livro, o partido que disser qual é a verdade vai ser a verdade. And I suppose this is somewhat ironic, E eu acho que isso é meio irônico, because radical pluralism is typically associated with leftist ideology. porque o pluralismo radical, ele normalmente é associado com aqueles que têm uma posição mais de esquerda. But as the questioner, I think, correctly saw, it really is associated with this sort of fascist might makes right kind of mentality. Mas eu acho que quem fez a pergunta fez a associação correta, de que isso está mais associado com uma perspectiva mais fascista, de que a força faz o certo, faz algo ser certo. Às vezes, a busca da verdade objetiva parece tarefa extremamente técnica, distante do homem comum. Quando sabemos que alcançamos a verdade? I don't think that the search for truth is inherently technical. Eu não acho que a busca pela verdade é inerentemente técnica. For example, I know, as sure as I know almost anything, that it's objectively true that the United States did not win the last World Cup. Por exemplo, eu sei objetivamente que os Estados Unidos não ganharam a última Copa do Mundo. Now, you don't need to be a genius to realize that. Você não precisa ser gênio para saber disso. I know that it's objectively true that I'm in São Paulo right now. Eu sei que é objetivamente verdadeiro que eu estou em São Paulo agora. I know that I was recently in Rio de Janeiro. Eu sei que, objetivamente, que recentemente eu estava no Rio de Janeiro. And you similarly know just multitudes and multitudes and multitudes of objective truths. Semelhantemente, você sabe, simplesmente sabe, muitas e muitas verdades objetivas. So, of course, there will be some difficult questions. É claro que haverá algumas perguntas difíceis, The correct interpretation of quantum mechanics, for example. como, por exemplo, a interpretação correta de mecânica quântica. But in every case, what we will do is weigh the evidence. Mas em todos os casos, o que a gente tem que fazer é pesar as evidências. And then we will believe what is true based upon what the evidence indicates. E a gente vai julgar se é verdadeiro baseado no que a evidência aponta. Many times this can be done through what's called inference to the best explanation. Muitas vezes isso pode ser feito com aquilo que a gente chama de inferência à melhor explicação. You will infer that that is true, that the view is true, which has the greatest explanatory power, explanatory scope, Você vai probability, and so forth. inferir que uma explicação é verdadeira se ela tem mais poder de explicação, mais clareza, que ela parece ser mais evidente. So I don't think that the search for truth has to be necessarily technical. Então eu não acho que a busca pela verdade tem que ser necessariamente técnica. Última pergunta. O que o senhor tem a dizer a quem defende que apenas a tolerância deve ser absolutizada? O que o senhor tem a dizer àqueles que defendem que apenas a tolerância deve ser absolutizada? Ou seja, não devemos convencer ninguém, apenas respeitar. Yeah, I guess I would say that's an extremely unloving attitude. Eu diria que essa é uma atitude muito sem amor.
sem qualquer amor. If you love someone, you will try to convince that person of the truth. Se você ama alguém, você vai tentar convencer essa pessoa da verdade. For example, you would try to convince that person, say, that smoking is bad for his health. Por exemplo, você tentaria convencer essa pessoa de que fumar faz mal para a sua saúde. And you would give him evidence for this to E try você to help him. daria evidência disso para tentar ajudá-lo. Or if someone were doing something else that would damage his chances for success on the job, you would try to help that person. Ou se aquela pessoa estivesse fazendo algumas coisas que prejudicariam sua chance de sucesso no trabalho, você tentaria ajudar essa pessoa. So the kind of isolationism implied by that question is extremely uncompassionate. Então, esse tipo de isolacionismo expresso na pergunta, ele não é nada compassivo. The great poet John Donne said, "No man is an island." O grande poeta Joe Donne diz que nenhum homem é uma ilha. Every man is a piece of the continent, a part of the mainland. Todo homem é um pedaço do continente, uma parte da terra maior. And certainly from a Christian point of view, that's true. E isso, de uma perspectiva cristã, realmente é verdadeiro. We are to love our fellow man and to seek to do good to them. Nós devemos amar o próximo e buscar fazer o bem em relação ao próximo. And that would include attempting to convince them when they are in error. E isso inclui tentar convencê-los quando eles estão no erro. Now, if this is true in matters of physical or financial health, Se isso é verdadeiro no que diz respeito a questões físicas e também questões financeiras, how much more would that be true in matters of spiritual health, muito mais isso é verdadeiro em questões de saúde espiritual, where their very souls may be at stake? quando as suas almas estão em jogo. If Christianity is true, then there is a loving Heavenly Father who longs to have a personal relationship with each one of us. Se o cristianismo é verdadeiro, existe um Pai amoroso no céu que deseja ter relacionamento conosco. And to refuse to tell someone the truth about knowing God and finding forgiveness, Então, não falar sobre Deus e sobre como encontrar perdão would be a terrible manifestation of selfishness and lack of compassion. essa seria uma terrível manifestação de egoísmo, falta de compaixão. And so for those of us, at least who are Christians, I think we have every reason to share the good news of the gospel of Jesus Christ with others. Então, nós que somos cristãos, eu acho que a gente tem todas as razões para nos apoiar com a ideia de que nós temos que divulgar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. For in doing so, we may bring to them eternal and infinite benefit. Porque ao fazer isso, nós podemos trazer a eles a benefício eterno e infinito. Acredito que são poucas as universidades de ponta no Brasil que têm a oportunidade de trazer pessoas para falar o contraditório. Às vezes a academia, ela se diz muito plural, tolerante e aberta, menos para o discurso de quem discorda dela. Então, para mostrar que a academia tem que ser realmente plural, tem que ter diversidade, vamos trazer o outro lado que geralmente não se ouve nas universidades. Então, o Mackenzie está engajado em dar a verdade toda aos seus alunos, não somente um lado, mas também o outro. Então, esse evento faz parte dessa nossa intenção e da nossa estratégia de dar oportunidade para os nossos alunos de ver todos os ângulos da verdade. Muito obrigado pela sua presença, agradecemos ao Dr. Greg pela sua atuação, desejamos a todos uma boa noite. Muito obrigado.